Na antiga aliança, a palavra fala que a lei foi dada por Moisés. Claro, o Senhor deu para Moisés passar para nós toda a lei. Porém, aquela lei tinha que ser obedecida de uma forma externa. Eles cumpriam a lei. Então Deus deu a lei para que eles então pudessem temê-lo. Mas eles tinham que cumprir externamente a lei de Deus. Mas na nova aliança, irmãos, aconteceu algo extraordinário. Cristo cumpriu a lei, por isso que Deus disse assim: imprimirei nas suas mentes a minha lei, no seu coração as inscreverei. É muito diferente. Nós temos que mudar esse termo. Primeiro temos que aprender, porque se nós de fato queremos avançar no Senhor, crescer no Senhor, temos que mudar algumas terminologias no nosso vocabulário. Estamos na tua presença, isso é muito genérico. Nós vamos ver onde que nós estamos em Cristo, onde que nós estamos no Pai e onde o Pai está em nós. Então domingo pela manhã nós vamos estudar esse tema aqui, vivendo ou entrando numa profunda comunhão com o nosso amado Senhor. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Profeta menor, Abacuque, capítulo 2, verso 20. Nós vamos ler esse versículo, só esse versículo apenas, e depois nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito do Senhor nos socorra, nos instrua nessa reflexão. A palavra diz assim, Abacuque 2, versículo 20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, que privilégio nós temos de abrir as Escrituras. Pai, nós não queremos, ó Pai, nesta noite ter apenas mais um conhecimento bíblico. Queremos, ó Pai, que o Teu Espírito nos leve dessas verdades que lemos aqui para uma profunda realidade contigo mesmo, porque Tu estás em nós, nós estamos em Ti. Pai, o desejo do nosso coração é que Tu abra os nossos ouvidos e ministre, e fale, e se revele a nós. Obrigado, Pai, porque a despeito das nossas dificuldades e falhas, o Senhor tem, Pai, falado conosco, o Senhor tem nos guiado a toda a verdade pelo Teu Espírito, ao Teu amado Filho. Nós nos entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos esse tempo, também as nossas vidas. Pai, esvazia as nossas mentes, para que elas sejam cheias do Senhor mesmo. Pai, nos ensina como contemplar o Senhor, para que então possamos ser iluminados e o nosso rosto jamais sofrerá vexame. Fala conosco, Pai. E essa é a nossa expectativa maior nessa noite. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, esse versículo aqui, ele é muito especial. Ele aponta para uma reverência que todo homem e mulher de Deus precisa ter diante do Senhor. Quando ele diz aqui que o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vocês se recordam de João Batista, quando ele começou a anunciar a vinda do reino de Deus, e as pessoas começaram então a perguntar para ele: tu és o Messias, o Cristo, aquele que deveria vir ao mundo? Não, eu não sou ele, mas eu sou a voz daquele que clama. Então João Batista estava dizendo para aqueles: eu simplesmente sou um instrumento nas mãos dele, e ele clama por mim. Era a voz de João Batista, mas o clamor era do Senhor, que o reino de Deus estava vindo. Irmãos,
quando Davi, ele teve aquela iluminação da parte do Senhor para erigir o templo do Senhor, para a habitação do Senhor, porque ele reconheceu que ele habitava numa casa tão, naquela época, luxuosa, apainelada, mas o Senhor como que não tinha um lugar para descansar, um lugar para a sua habitação. Então ele resolveu, seu coração, edificar uma casa para Deus. Claro que Deus disse que ele não iria edificar essa casa, mas que seria seu filho Salomão que iria edificar uma casa para o Senhor habitar. E nós sabemos que no primeiro aspecto foi lá com Moisés, quando Deus então colocou no coração de Moisés, o chamou e disse para que ele então levantasse uma tenda, um tabernáculo, na qual ele então pudesse habitar. E aquele tabernáculo seria conforme a visão que Moisés tinha recebido do Senhor. E me farão, Gênesis 25:8, me farão para mim, isso era para ele, me farão para mim um tabernáculo, para que eu possa então habitar no meio do meu povo. O desejo do Pai sempre foi habitar, não apenas no meio do seu povo, mas em seu povo. No Antigo Testamento, quando Deus habitava com o seu povo, aquele povo estava na presença de Deus. Hoje, no Novo Testamento, Deus, ele sempre quis habitar no homem, dentro de cada um de nós, fazer a sua morada. Então nós somos o templo, o santuário para a habitação de Deus no Espírito, conforme afirma 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Santuário ali no original é templo, lugar da habitação de Deus, a morada. Mas claro que Ele formou para nós, Ele teceu um corpo para nós, e a palavra fala lá em Zacarias capítulo 12, versículo 1, que Deus então, Ele fez um espírito dentro do homem. E lá em Provérbios 20, 27, a palavra fala que esse espírito, o nosso espírito humano, ele é a lâmpada do Senhor. Claro que nós sabemos que o nosso Deus e Pai é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Até aí tudo bem, fomos regenerados, nosso espírito foi vivificado, somos filhos de Deus em Cristo Jesus, irmãos, mas nós temos uma complexidade muito grande, porque nós temos uma personalidade que precisa ser tratada, que é a nossa alma, entende, irmãos? Para que a nossa alma, com o nosso espírito, o Espírito de Deus em nós, que foi o Espírito Santo habitando em nós, que nos regenerou, precisa de viver uma vida harmônica. E nós sabemos que há muitos desalinhos entre a nossa alma e o Espírito. O Espírito está tudo bem, o Espírito, ele tem buscado ao Senhor, o Senhor tem tido comunhão conosco, aliás, muita pouca comunhão conosco, porque nós vivemos numa agitação terrível. O dia a dia nosso, irmãos, gera uma agitação interna na nossa alma. Isso tem impedido de nós desfrutarmos da comunhão com Ele. Ele já habita em nós, já está em nós. A Trindade Santa, essa Trindade comunitária, habita dentro de cada um de nós. Mas, irmãos, nós temos tido tão pouca comunhão, nós não temos desfrutado de uma maneira adequada com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus precisa pedir para que nós façamos silêncio, para que Ele então possa, de alguma maneira, falar aos nossos corações. Falar, quando fala o coração, no nosso espírito que foi regenerado. Entende? Vocês compreendem? Agora, a nossa alma, ela está muito agitada, e Ele quer se comunicar conosco. De uma forma, nós tratamos algum tempo atrás aqui, intuitivamente, é uma das faculdades do Espírito. Então, se há uma agitação interna, muitas pessoas não conseguem nem orar direito, fazem aquelas orações cansadas, aquelas orações
que ele, quando vai orar, já está totalmente exausto, porque teve um dia bastante conturbado, um dia que trouxe muitos problemas na sua mente, e uma mente totalmente agitada, ela não consegue descansar, ela não consegue fazer silêncio, ela não consegue se calar. Mas aqui no livro do profeta Abacuque, fala que o Senhor está no seu santo templo. Claro que aqui arremetia para o Santo dos Santos, lá no templo de Salomão e também lá no tabernáculo de Moisés, que tinha um átrio exterior, que fala do nosso corpo, fala também da igreja. O átrio exterior é o nosso corpo, onde nós temos contato com o mundo. E o lugar santo fala da nossa alma, mas atrás daquele véu, atrás daquela cortina, ali era o Santo dos Santos, ali era a presença de Deus, entende? Queridos, hoje nós vivemos muitas vezes num campo almático, num campo anímico, no campo da alma, no campo das emoções, dos pensamentos, sentimentos e da nossa vontade. Muitas vezes, irmãos, nós somos governados não pela vida de Cristo em nós, mas pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos e pelas nossas vontades. E as nossas vontades, quando ela é de fato não tratada, uma alma não tratada, irmãos, as nossas vontades são totalmente desalinhadas com a vontade de Deus. Alma também é pensamento, e Deus sempre está nos lembrando. Isaías 57, por exemplo, versículo 15: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus pensamentos são mais altos que o vosso pensamento. Entende? E nós costumamos pensar de maneira que nós achamos melhor. Nós sabemos, nós temos um projeto, nós somos homens e mulheres inteligentes, somos sábios, então nós conseguimos tocar o nosso barco. Irmãos, isto é uma vida autônoma, é uma vida autossuficiente, é uma vida na qual nós estamos perdendo muito terreno para nós mesmos. Poderíamos avançar muito se tivéssemos então, ou aprendêssemos a fazer silêncio para ouvir a sua voz. Então, queridos, Deus nunca vai comunicar a nós a revelação das suas palavras quando há barulho, quando há inquietação, quando há agitação. Lembra que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:6: não andeis inquietos ou ansiosos de coisa alguma. Irmãos, o que tem nos inquietado? O que tem trazido para nós perturbação? Essa questão de pandemia, eu acho que isso não é um problema para o cristão. Isso está relatado na Bíblia, que haveria muitas epidemias, o princípio das dores, mas nós estamos vivendo em meio a esta pandemia uma coisa chamada apostasia. O que é apostasia? É a pessoa se virar as costas para a fé, para a palavra. E o mundo não apostata, o mundo não tem do que se apostatar. O Filho de Deus, sim, o cristão, sim, pode virar as costas, desde que outras coisas ocupem o lugar de Cristo. Irmãos, Paulo disse assim, de uma forma tão nítida e clara: não andeis ansiosos de coisa alguma. É a palavra de Deus inspirada pelo Espírito. Então, como que eu posso viver uma vida conforme estamos vivendo neste contexto atual, nesta cultura totalmente oposta à cultura celestial? Porque há uma opressão, porque há alguns distúrbios na nossa vida que de fato geram uma ansiedade. O irmão do passado, ele disse o seguinte: todas as vezes que ficamos ansiosos com alguma coisa, isto significa que nós não estamos crendo
naquele que é tudo para nós. Porque quando nós cremos, o resultado de crermos no Senhor é termos uma vida descansada. Nós dissemos algum tempo atrás aqui sobre aquele texto de Salmos 46, versículo 1, depois o versículo 10. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na angústia. Irmãos, para pensar um pouquinho. Se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, e nós temos socorro sempre pela graça em ocasião oportuna, temos graça abundante para as ocasiões oportunas. E o Espírito, irmãos, nestes dias que antecedem a volta de Cristo, tem levado muito tempo para nos corrigir, para alinhar a nossa vida no trilho da verdade. Irmãos, se nós respondêssemos a Ele, se fôssemos de fato cristãos diligentes, como deveríamos ser de fato, respondendo ao Senhor, o Espírito Santo, Ele sim iria responder, aliás, iria nos edificar, porque o ministério do Espírito é um ministério glorioso. Jesus disse assim: quando Ele vier, Ele vai guiar vocês a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ele vai ouvir tudo do meu Pai e de mim, e vos há de anunciar. Irmãos, como nós temos recebido as verdades de Deus? Se é que de fato temos recebido. Irmãos, é maravilhoso você fazer silêncio no seu interior, porque qual é o motivo da nossa agitação? Não está dando certo algumas coisas na minha vida, não está dando certo alguma coisa lá no meu trabalho, parece que eu vou passar por uma necessidade. Você não vai, se você é filho, não vai. Deus sempre vai nos provar para saber onde é que está o nosso coração. Ele vai deixar você ir até as últimas consequências com você para que a sua fé seja provada, para que você possa dizer em realidade espiritual, porque nós sabemos o texto bíblico e não ter ele aplicado em nós como realidade espiritual não significa nada. Conhecimento não leva ninguém a lugar nenhum. Paulo fala em 1 Coríntios 8 que o saber ele incha, mas o amor edifica. Vocês estão me compreendendo? Então, queridos, se Deus é Deus, irmãos, nós conhecemos tão pouco o nosso Deus e Pai. Ele é aquele que está em todos os lugares. A palavra fala que a sua glória enche terra, céus e mar. E o Pai, Ele ama tanto o Filho, mas ama tanto o Filho, irmãos, que por causa do Filho, você foi aceito, por aquilo que o Filho fez. E o Pai não tira os olhos do Filho. E aonde é que está o Filho de Deus hoje? Cristo. Se você creu que morreu e ressuscitou com Ele, Cristo está dentro de você. Então, para onde que o Pai tem voltado os seus olhos? De uma maneira muito específica, de uma maneira muito especial, para aquele que habita dentro de você. Porque aquele que habita dentro de você faz de você e de mim uma pessoa notável. Ele disse assim, lá em Salmos 16, verso 3: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Nós sabemos que é por causa do Filho. Deus tem prazer no Filho. Irmão, se vocês soubessem o prazer que Deus tem em habitar em nós. Lembra quando Ele criou todas as coisas na criação do mundo? Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Gênesis. Olha que detalhe aqui importante, irmãos. Deixa eu mostrar para vocês aqui algo fundamental. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Vale a pena nós repassarmos nessas verdades tão preciosas
Diz assim a palavra, Gênesis 2, verso 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden já existia. A palavra Éden no hebraico significa prazer de Deus. Éden no hebraico significa paraíso. Éden significa o lugar das delícias de Deus. Veja o que Deus fez aqui, irmão. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Onde que Deus colocou o homem que ele havia criado? No paraíso, no lugar onde ele tinha todo o seu prazer. Éden. Queridos, que desfrute era para Adão. Na viração do dia, o próprio Senhor passava ali para ter comunhão com Adão, ainda que era uma comunhão externa, porque Adão era alma vivente. Adão, mesmo no seu estado de inocência, ele precisava nascer de novo. Como é que nós sabemos disso? Porque Deus colocou duas árvores. Entre as árvores, ele deu aquela ordem para Adão: olha, de todas as árvores podereis comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Avisou daquela árvore. Pode comer de todas, e essa todas incluía a árvore da vida, porque Adão, no seu estado de inocência, ele ainda não tinha a vida zoe de Deus dentro dele, mas Deus não poderia forçar para que Adão comesse forçosamente, tinha que ser algo voluntário. Então Deus desejou que Adão fosse até aquela árvore da vida e comesse do seu fruto, que era uma figura linda de Cristo. Então Adão seria um nascido de Deus. Ele foi formado pelo Senhor, criado por Deus, criatura. Ele era inocente, não tinha pecado, mas, queridos, ele não tinha a vida de Deus dentro de si, porque ele não comeu do fruto da árvore da vida. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que depois que eles foram expulsos do paraíso, Deus colocou então espadas flamejantes. Primeiro Deus os vestiu, Gênesis 3, 21, vestimenta de peles, e os expulsou do paraíso e colocou os anjos ali com espadas flamejantes, para que Adão não voltasse lá e comesse do fruto da árvore da vida. Às vezes tem alguns cabeças ocas que falam que, nossa, Deus foi tão rude com Adão e Eva, porque os expulsaram e não deixaram voltar para o jardim, para o paraíso. Deus não permitiu porque Deus os amava, e Deus já tinha um plano proposto para eles. Quando Adão e Eva pecou, não demorou nem 24 horas, Deus já providenciou um Salvador. Aliás, já havia providenciado desde a fundação do mundo. Imagina, irmãos, naquela reunião da Trindade, antes de ser formado o mundo, o universo, o que aconteceu naquela reunião? O Pai, porque amava tanto o Filho, ele teve uma ideia de criar todas as coisas para o Filho, e um dos maiores presentes seria o homem. Mas, como ele é onisciente, ele sabia que o homem ia pecar, e o Filho, por amar tanto o Pai, então ele disse: olha, eu irei lá, e aí então, para resgatar a minha noiva, para resgatar aquele que tu criaste, né? Que linda isso, imagina essa conversa, irmãos, numa trindade comunitária, numa profunda comunhão uns com os outros. Paulo escreve lá em Efésios 5, 21, como que funcionava a trindade, era sujeitando-vos uns aos outros, assim a trindade é. Não existe uma hierarquia na trindade, irmãos, entende? É 3 deuses, com a mesma essência, mas com as suas funções diferentes. O Pai foi todo aquele que idealizou todas as coisas, e tudo o que Deus idealizou e criou, a participação igual foi do Filho e foi do Espírito, porque tudo que foi criado pela palavra. Ele, a palavra fala lá em João 1,4, que
Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, mas foi o Pai quem criou. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Deus criou todas as coisas. Mas, irmãos, Ele sabia que o homem ia pecar. Então Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento. Nada absolutamente pode surpreender aquele que é soberano. Então, eles foram expulsos. Queridos, como que agora o homem poderia ter a vida de Deus, se não puder, porque ele não podia mais comer da árvore, do fruto da árvore da vida? O caminho foi fechado. Mas, irmãos, em João 14,6, nós vemos lá, esse caminho foi escancarado para nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus era a realidade do fruto daquela árvore, a árvore da vida. Por isso que em João 15 ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. A palavra videira ali no original também é uma árvore, tem uma raiz lá que é árvore. Não que as outras não sejam verdadeiras, mas ele é essencial. Ele é a árvore da videira. Estão me compreendendo? Então, tudo que, quando fala que Cristo é tudo que foi criado teve a sua origem nele, em Cristo. É maravilhoso. Irmãos, agora eles poderiam comer do fruto desta árvore, porque naquela árvore da vida, Deus colocou os anjos com espadas flamejantes para que ele não estendesse a mão e comesse do fruto. Mas naquela grande ceia, a última ceia que ele teve com os seus discípulos, Jesus pegou um pão, partiu o pão, deu aos seus discípulos, disse para eles: agora sim, tomai e comei todos vós. Vocês estão comendo a minha própria realidade, aquilo que de fato eu sou. Ele era o pão da vida. Ele partiu um pão e deu. Eles estenderam a mão e tomaram o pão e comeram. Tomai e comei todos vós, porque este é meu corpo que é oferecido por vós. Era Cristo em realidade espiritual para eles. Por isso que a mesa do Senhor, ela tem muito significado para a vida da igreja, irmãos. Quando nós participamos da mesa, nós nos alimentamos do próprio Cristo. Agora, não como aqueles que vão para a palavra de Deus para ter apenas um conhecimento. Não, a Bíblia, o que a Bíblia é para nós? O que a palavra de Deus é para nós? É como um cardápio. Ela sempre aponta para Ele. Olha, hoje eu me alimentei disto, da palavra. Saí aqui da letra e fui para a realidade. O Espírito que habita em nós, o seu ministério, tem exatamente esta função de nos levar para a realidade das Escrituras Sagradas. Porque aquilo que Ele revela em nós, Ele também deseja formar em nós. Isso é maravilhoso. Queridos, e o Jardim do Éden era o prazer de Deus. Mas, queridos irmãos, depois de muito tempo, quando Jesus começou o seu ministério, quando Ele desceu as águas do Jordão, quando Ele subiu, o Espírito desceu sobre Ele em forma corpórea de pomba. Então ouviu-se uma grande voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No original é assim: em quem tenho todo o meu prazer. Então o Éden foi restaurado na nossa vida, agora em realidade, não externamente, mas internamente. Nós temos toda a realidade do reino de Deus, porque em Lucas 12:32 a palavra fala que foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Temos essa realidade do reino. Isso é tão precioso. Irmãos, o Senhor quer e deseja que eu e você estejamos voltando-nos para Cristo, mas em silêncio. Nós temos que fazer calar e sossegar a nossa alma, como aquela criança que acabou de mamar se aquieta no colo da sua mãe. Salmo 131. Assim deve ser a nossa alma para com Ele. Senhor, eu preciso sim do meu intelecto, eu preciso sim do meu pensamento, eu preciso sim da minha vontade, mas a minha vontade ela é tão desordenada. É necessário que Tu operas a cruz profundamente em meu interior, para que haja a manifestação da vida de Cristo em mim.
que haja uma expressão. Quando fala manifestação da vida de Cristo, e a expressão da vida de Cristo em nós, para que o mundo possa ver e conhecer. Mas nós somos tão agitados. Mas o Senhor fala, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos ler mais um texto aqui, irmãos, lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Zacarias 2, verso 13. Diz assim a palavra. Olha aqui que interessante. Zacarias 2, verso 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Irmãos, hoje em realidade espiritual, qual é a santa morada de Deus? Claro que é em nós. Irmão, você percebe que a nossa vida ela é tão barulhenta? Você percebe que a nossa vida é tão agitada? Às vezes, quando o próprio Pai nos frustra alguns dos nossos propósitos, nós ficamos tão ansiosos, as nossas mentes começam a acelerar fora do normal, e nós temos que tomar remédio, porque nós não voltamos para Ele. Ele faz de tudo para que então nós nos voltamos para Ele. Como podemos voltar para Ele? Onde que é o Santo dos Santos hoje, irmãos? É lá no céu, dentro de mim e de você. Ele habita pela fé dentro de nós. Onde é o Santo dos Santos? Por isso que ele diz, todo aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos, porque há algo em nós que é muito especial para Deus. Então ele habita em nós quando cremos, mas habita também dentro de nós, eu e você, que está o grande problema. Eu e você, nós somos muito complicados, irmãos. Nós levantamos tantos conceitos na nossa mente. A nossa maneira de pensar, muitas vezes, ela não é ordenada com as Escrituras, porque há uma agitação. Nós não conseguimos fazer silêncio, e Deus não vai falar conosco se não for no silêncio. Foi assim com Davi também. Lembra quando ele estava fugindo de Jezabel? Foi para aquela caverna, ficou lá e pediu até a morte. Davi foi confrontado com 850 profetas, matou 450, depois fugiu de uma mulher. Por que ele fugiu de Jezabel? Por que ele temeu Jezabel? Porque ele tirou os olhos do Senhor e colocou na mulher, Jezabel, e foi para a caverna, e ali se lamentou. Deus se esqueceu de mim, eu quero morrer. Não, Elias, você não vai morrer, você não vai morrer. Eu quero morrer, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, o que eu fiz? Então o Senhor foi tratar com eles. Primeiro, uma coisa que Deus permitiu que ele fizesse bastante é sonoterapia. E uma pessoa que quando está depressiva, ela não pode ficar muito tempo sozinha. Deus diz, sai para fora, eu vou falar contigo, sai para fora. Então ele saiu para fora e veio aquele vento forte. O Senhor está aí, não estava. E veio aquele terremoto, aquele tremor, é o Senhor, é a voz dele. O Senhor também não estava naquele terremoto. Aí veio aquele fogo, arrebatando tudo, é o Senhor. O Senhor não estava naquele fogo. De repente, um cicio, sereno, tranquilo, era o Senhor. E a lição para nós é: o Senhor, Ele só vai falar conosco quando nós fizermos silêncio. Silêncio. Senão, irmão, o Senhor tem que nos frustrar uma vez, duas vezes. Ele vai nos frustrando até a gente poder encontrar um lugar de silêncio. O Senhor muitas vezes, Ele vai nos levar nós para onde? Salmo 23:2 fala que Ele me faz repousar, leva-me
para as águas de descanso. Para quê? Para falar conosco. Mas mesmo naquelas águas de descanso, não é agradável quando você vai assim num riacho? Às vezes vou onde o irmão mora, aqui embaixo, numa fazenda, e tem um riacho lá. Eu gosto de ficar ali, jogar pedra naquele riacho, aquela água escorrendo. Que delícia, que serenidade. A gente consegue ver a mão do Pai em todas as coisas, porque Ele também é manifesto e expresso através da sua criação. Mas se ali naqueles lugares de descanso você fica com a alma muito agitada, o que Ele irá fazer contigo? Oséias 2,14: vai levar você e eu para o deserto, deixa a gente no deserto. O que tem no deserto? Não tem água, tem secura, tem calor, um sol escaldante, até que a gente se renda, cai na areia. Ele nos leva para o deserto para falar ao nosso coração. Lugar totalmente fora da agitação. João Batista pregava onde? No deserto. Quem quiser ouvir João Batista pregar, tinha que ir lá no deserto, ouvi-lo, e muita gente ia lá ouvi-lo, né? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele fez 11 visitas a Betânia, a uma aldeia de Betânia. Ele ia para Jerusalém, mas ele pousava, ali era 1,5 km, ali em Betânia. E nós sabemos por que ele pousava ali naquela casa. Ali naquela casa de Lázaro, Maria e Marta, ele tinha Lázaro que o amava, tinha Maria que o servia, embora Maria era muito agitada, mas ela foi tratada pelo Senhor. Muitos estudiosos, irmãos queridos, concordam nesse aspecto. E também Jesus tinha ali ouvidos que ouvia. Ele era amado, ele era servido, e alguém que ouvia. Maria, que dava-se a seus pés para ouvir a sua voz, a sua palavra. Então tem que aquietar-se aos pés do Senhor. Irmãos, tem sido esse o desejo do nosso coração, ouvir a voz do Senhor em silêncio. Não adianta você estar ali, às vezes na sala, abrindo a sua Bíblia, TV ligada, celular, outro lá do lado. Não, tem que ser lugar silencioso. Silencioso. Às vezes na minha casa pela manhã, fora, estava lendo a minha Bíblia. É incrível como que, acho que a grama ali ao redor, elas crescem demais, porque toda semana tem gente cortando grama, e é aquele barulheira. Como é que você vai compreender, ouvir a voz do Senhor? Agora não, estou vindo aqui para a salinha, silêncio, Cecil, irmãos, eu tenho trazido um caderno e anotado ali as revelações do Senhor ao meu coração. Que maravilhoso que é ouvir a voz de Deus em silêncio. O Senhor é tão perfeito, meus queridos irmãos. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Olha, se a gente aprender a cultivar uma vida de silêncio, manso e tranquila, isso é de grande valor para Deus. Quer dizer, na realidade é de grande valor para nós. 1 Pedro 3, 4, a palavra ela diz assim, olha: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Um traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Por que isso? Manso e tranquilo? Porque quando nós somos mansos e tranquilos, o grande valor aqui para Deus é que Ele pode comunicar as suas profundas verdades aos nossos corações. E isto é maravilhoso. Irmãos, se nós soubéssemos, é que parece que a gente não se importa com o Senhor. A palavra vai mostrar claramente que Ele, o nosso amado Senhor que habita em nós, Ele é semelhante àquele oceano, profundo oceano, mas
o que é interessante, que os oceanos você pode ir lá e você encontra o fundo, mas o nosso Senhor, como um oceano em nós, você nunca vai encontrar o seu fundo. É tão profundo, tão profundo. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte lá em Romanos 11:33: ó profundidade de quê? Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quão insondáveis, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deixa eu ler para vocês aqui, Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Essa palavra nos chama muita atenção. Ó profundidade da riqueza. E essa riqueza que é tão profunda, irmão, habita dentro de nós. Habita dentro de nós. Esses dias eu achei até interessante. Um pregador falou para mim o seguinte: olha, pastor Cláudio, que coisa, né? O céu deve ser um lugar muito lindo, porque as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou o coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Falei, meu irmão, isso é uma grande verdade, mas você leu o versículo 10? Ele não parou aqui, ele já via que essa realidade seria lá no futuro. Falei, não, mas o versículo 10 diz assim: mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. Irmãos, que Espírito nós recebemos quando cremos no Senhor? O que nos foi dado, irmãos? Vamos lá, em 1 Coríntios capítulo 2, observe aqui um fato tão precioso. Chega aqui no versículo 12, aí ele diz algo bem mais profundo ainda para nós. Ele diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, olha aqui, o Espírito, e sim a pessoa do Espírito, que vem de Deus. Recebemos não o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que nós recebemos esse Espírito? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmão, se Cristo é a nossa vida, já nos foi dado. Agora nós precisamos descobrir essas riquezas que nós temos. Por isso que, olha, bem-aventurado é aquele irmão, aquela irmã que se envolve com as coisas do Senhor, que cuida dos assuntos do seu Pai, que busca uma íntima comunhão com seu Pai. Nós vamos entender um pouquinho sobre a comunhão no domingo pela manhã. Vamos aprofundar um pouquinho mais, para nós vivermos uma vida de comunhão profunda com Ele, não na superficialidade, viver uma vida genérica com o Senhor. Não faz sentido para nós, irmãos. O Senhor quer que nós adentramos numa vida profunda com Ele. Aqui, irmãos, ele continua dizendo o seguinte, olha só, com relação ao Espírito, nós já nos referimos aqui no versículo 9, né? Mas Deus, no 10 diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Irmãos, presta atenção agora. O Espírito Santo de Deus perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele perscruta
todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, você tem tido comunhão com a pessoa do Espírito? Tem tido comunhão com Ele? É uma pessoa. Talvez falta ali o quê? Tempo. Na sua vida, falando sinceramente diante do Senhor, você tem tido comunhão com a pessoa do Espírito Santo? Por isso que nós somos tão superficiais. Quando nós, de fato, comungamos com o Espírito Santo, irmãos, claro que não estou falando aqui que a igreja é espiritocêntrica, mas a igreja sem o Espírito, ela não tem absolutamente nada, ela não tem luz, principalmente na palavra. O Espírito é aquele holofote que traz luz para mim e para você enxergarmos Cristo em toda a sua realidade espiritual, toda a sua largura, altura, profundidade. Paulo ele escreve assim, Efésios 3:8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta incumbência de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você entende porque Paulo não tinha sua vida preciosa para ele mesmo? Porque o que Paulo contemplava? Contemplava o Senhor. Irmãos, o que é contemplar? A palavra fala no Salmo 34, versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplar, essa palavra contemplar no hebraico significa aquilo que eu contemplo, aquilo que eu estou meditando, aquilo se torna algo no qual eu participo também, com toda a intensidade, com toda a realidade. Se eu contemplo o meu Senhor, eu participo do meu Senhor em realidade espiritual. Mas, irmãos, as coisas periféricas do mundo têm invadido a nossa alma. Nós alimentamos pelos ouvidos, pelos olhos. Então o Espírito, e Paulo fala ali dessa possibilidade: não apagueis o Espírito, não apagueis, porque pode apagar. Nós podemos entulhar o Espírito Santo em nós, vivendo uma vida totalmente anímica, uma vida da alma, cheia de lixo, cheia de entulho. Este mundo, irmão, esse mundo é puro lixo, puro lixo. E há pessoas que não fazem outra coisa a não ser se alimentar deste mundo. Agora o Espírito está em nós, clamando, gritando. Pai, Ele quer se relacionar conosco. Então, como vamos receber algo do Senhor se nós não fizermos silêncio? Se nós não, de fato, termos uma mente tranquila? Quando falo mente, é a alma, a vida da alma, mente, pensamentos, emoções, vontade. Como que Ele vai então falar conosco? Irmãos, nós temos que voltar, como disse Jeremias capítulo 6, versículo 16, para as veredas antigas e perguntai, ali na beira do caminho, qual é o caminho? Este é o caminho. Então andai por ele e achareis o quê? Descanso. Descanso. Jesus é o nosso descanso. Queridos, tinha muita coisa para falar ainda sobre a questão quando lá em Êxodo capítulo 33, quando Moisés pediu para o Senhor revelar a ele, mostrar a glória dele. Que pedido mais ousado! Moisés não pedia coisas para Deus. Moisés desde o início levava o povo para o Senhor. E Moisés, quando tinha algo pessoal para pedir, ele pediu lá em Êxodo capítulo, vamos ler esse texto, irmãos, é maravilhoso, 33, Êxodo 33, vamos ler aqui o versículo 18. Primeiro que o versículo 13, ele faz uma oração aqui: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. E agora no 18 ele diz assim: então ele disse, rogo-te que me mostres
a tua glória. Moisés aqui estava pedindo o seguinte: Senhor, eu quero conhecê-lo, eu quero vê-lo, eu quero contemplá-lo. E você acha que o Senhor atendeu esse pedido aqui? Sim. Versículo 19: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Versículo 20: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui, é um apontamento, eis aqui um lugar junto a mim. Esse lugar junto a mim, onde é que está o filho? João 1,18: o filho está no seio do Pai. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, a rocha. 1 Coríntios 10,4 fala que aquela rocha era Cristo. E Paulo vai interpretar isso para nós. Nós só podemos ver o Pai na face de Cristo. E agora, olha o 22: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, fenda da rocha. Claro, irmãos, nós sabemos, o Senhor Jesus na cruz, quando ele foi crucificado, estava morto, furaram ele, um lado ali, saiu sangue e água, regeneração e remissão de pecados. Colocarei-te, porém, numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Por quê? Porque nós só podemos ver ao Pai na face de Cristo. E agora, veja aqui o capítulo 34, versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, que irmãos, que lindo é isso. Olha, atendendo uma oração, Deus se expressando aqui para Moisés. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou. Olha aqui, irmãos, silêncio, Moisés estava em silêncio. Veja o que o Senhor proclamou para Moisés: Senhor, Senhor. Olha a visão que ele teve de quem é Deus. Deus compassivo, Deus clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais aos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Agora Moisés conhecia o Senhor de uma forma como ele nunca havia conhecido. Então, quando ele feriu a rocha, que Deus disse para ele apenas falar a rocha, ele feriu, porque ele já falava da exaltação de Cristo. Deus disse para ele: você não vai entrar na terra. Moisés ficou calado, porque Deus se revelou a ele como um Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o pecado. Ele não inocenta, mas ele perdoa. Queridos, a palavra fala que Deus tem prazer na misericórdia. Irmãos, temos tantas coisas para a gente ver sobre a questão do silêncio, para ouvir a voz do Pai. Nós vamos deixar um pouquinho para domingo pela manhã, para a gente aprender a viver nas profundezas da comunhão com o nosso amado Senhor. Então esteja orando também para esse tempo, irmão. Ore, fala assim: Senhor, se você vier no domingo pela manhã, ore para que Deus abra o teu entendimento, para que você possa compreender aquilo que nós vamos tratar aqui, se o Pai permitir. Porque, irmãos, o Senhor tem nos chamado para viver uma vida com Ele, em intimidade com Ele. E Ele tem tantas coisas para nos dizer nesse tempo do fim, mas Ele não vai dizer para alguém que é negligente, que é preguiçoso, que não se importa. Queridos, o irmão César pregou aqui no domingo à noite, foi tão bom para o meu coração, quando ele disse assim, no Salmo 2: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Então, uma das evidências de alguém que é nascido de novo é ter prazer na comunhão com os irmãos. Se nós amamos ao Pai, nós amamos também aquele que é nascido dele, porque somos uma família, somos irmãos. Então, Ele tem nos chamado para uma comunhão. Bendito, 1 Coríntios 1,9: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Não com seu Filho, mas de seu Filho. Para quê? Para nós desfrutarmos de Cristo, não com Cristo. Qual que é a diferença? Simples. Se nós tivermos comunhão com Cristo, estamos numa mesa, Cristo está aqui, nós estamos com Ele na mesa. Mas o Pai fala: tem a mesa, eu chamo vocês para desfrutar da comunhão de meu Filho. A comunhão, vocês vão desfrutar dele. Oh, meu irmão, isso é preciosíssimo demais. Então que Deus continue falando aos nossos corações. Amém, vamos orar. Pai, obrigado porque temos pregação da Tua Palavra, temos a Tua unção, temos a Tua presença. E também, Pai, temos a sabedoria que é Cristo habitando em nós, e Teu Espírito Consolador, auxiliador de todas as coisas, que tem nos orientado, nos auxiliado, trazido luz para compreendermos a Tua Palavra, Pai. Continue falando conosco. Obrigado, Pai, pelo tempo que passamos aqui. Frutifique a Tua Palavra em nossos corações, ó Pai. Nos leve guardado para os nossos lares. Em nome de Cristo oramos. Amém.